Nós celebramos, no dia de hoje, a Assunção de Nossa Senhora ao céu. Sobre a Virgem Maria, a nossa fé cristã e católica professa, de maneira especial, 3 verdades fundamentais. Claro, sobre a Virgem, nós falamos muitas coisas. Mas existem, do ponto de vista da fé, 3 verdades fundamentais sobre a Virgem Maria, que todo fiel cristão e católico professa. A primeira verdade é de que ela foi, para ser digna de gerar aquele que seria o Salvador de todo ser humano, ela foi preservada de todo o pecado que atinge todo o ser humano desde a sua concepção. Todos nós nascemos atingidos por este pecado, que a fé cristã e católica chama de pecado original. A primeira verdade sobre a Virgem Maria fundamental é que ela foi preservada deste pecado. E por isso, nós a chamamos de imaculada. Porque foi sem mácula, sem mancha, que ela foi concebida. Portanto, a Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Que outra coisa não é que a preservação, o Senhor preservou a Virgem Maria desta mancha que atinge todo o ser humano. A segunda verdade é decorrente dessa primeira. Está em íntima conexão com a primeira verdade. Ela foi preservada do pecado original, ela é imaculada, porque foi-lhe dada a graça de ser mãe de Deus. A segunda verdade fundamental da fé cristã e católica sobre a Virgem é de que ela gerou no seu ventre feminino, no seu ventre de mulher, ela gerou Jesus, Deus que se fez ser humano. Portanto, ela é mãe de Deus. E a terceira verdade fundamental sobre a Virgem é de que, tendo sido preservada do pecado original, tendo sido a sua conceição imaculada, em vista da sua maternidade divina, ela, cheia da graça de Deus, preservou-se assim, toda santa, toda imaculada, toda pura. Porque poderia ser diferente. Como pessoa humana, ela era livre. Mas cheia de graça, preservando-se assim, ao final de sua trajetória na terra, ela não conhece aquilo que nós conhecemos, porque pecadores, que é aquela divisão interior. Essa divisão em nós. Uma coisa sabe em mim o que é certo, mas eu escolho o errado e eu tenho que ficar nessa batalha. Isto é sinal, isso é consequência do pecado original em mim. E esta minha divisão, ela se torna evidente no dia de minha morte. Quando então o meu corpo conhece a corrupção, conhece o salário deste pecado. Então a divisão que me acompanha durante toda a minha vida se torna evidente no momento em que eu morro. Porque a minha alma está em Deus, mas o meu corpo conhece a corrupção. Isso só será desfeito, diz a fé católica, quando ele voltar. Mas ela, e aqui está a terceira verdade, ela não viveu isso. Por isso, ela é assunta em corpo e alma. O seu corpo imaculado, para ser a mãe do Salvador, não
conhecendo o pecado ao longo da vida, porque cheia de graça ela se manteve como foi criada por Deus, ao final de sua trajetória, é elevada, é assunta ao céu em corpo e alma. E é exatamente o que celebramos hoje, a Assunção de Nossa Senhora. Veja que beleza a liturgia da igreja, porque a liturgia da igreja traz essas três verdades numa única oração. Vou pedir aos cerimoniários, tragam para mim, por favor, o missal. Na oração primeira da missa, primeiro oremos. Veja que beleza. Nós rezamos assim: Deus eterno e todo-poderoso, que elevastes a glória do céu em corpo e alma, portanto a Assunção, a Imaculada Virgem Maria, portanto a Imaculada Conceição, mãe de vosso Filho, portanto a maternidade divina de Maria. Numa única oração que nós fizemos ao início, nós nos recordamos das três verdades fundamentais sobre a Virgem. Repito, Deus eterno e todo-poderoso, que elevastes a glória do céu em corpo e alma, a Imaculada Virgem Maria, mãe do vosso Filho. E aí nós pedimos, dai-nos viver atentos às coisas do alto, a fim de participarmos da sua glória. Obrigado. E é à luz da Escritura Sagrada que nós falamos da Virgem hoje. A primeira leitura você pode acompanhar da sua Bíblia, ou se você tem o aplicativo com as leituras da Santa Missa, nos fala de que aparece no templo a Arca da Aliança, versículo 19. A Arca da Aliança no templo era o sinal da presença de Deus. A arca não era Deus, mas onde ela estava e quando ela se locomovia, Israel entendia que Deus estava com ela. Hoje, na liturgia católica, talvez o elemento que mais se aproxime desta Arca da Aliança é o sacrário, onde está Jesus no Santíssimo Sacramento. O sacrário não é Jesus, mas nós sabemos, quando entramos nas capelas, como essa que nós temos aqui, e está lá o sacrário com a luz acesa, nós sabemos, ali está o Senhor. E da mesma forma, logo em seguida, no versículo 12, aparece o sinal da mulher, vestida de sol, tem a lua debaixo dos pés, sobre a cabeça uma coroa. Interessante que esta mulher não é o centro da imagem, não é o mais importante da imagem, não é o fundamental da imagem. O fundamental da imagem é o que ela oferece. Como está no versículo 5. E ela deu à luz um filho homem, que veio para governar todas as nações com cetro de ferro. O filho foi levado para junto de Deus e do seu trono. É este o papel da Virgem na fé cristã. Ela não é a essência, porque não é Deus. Ela é como a arca. Ela traz consigo a presença do Senhor. Por isso nós a veneramos, não a adoramos. Nós a veneramos porque, como a Arca da Aliança, é ela quem, na sua presença, traz o Senhor a nós. Exatamente, vá lá para o Evangelho, como nós lemos no capítulo 1 de Lucas. Ela sai
de sua casa e vai à casa de Isabel. Saúda Isabel. E veja, versículo 41 de Lucas 1. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E por quê? Porque ali, Maria era a arca da aliança. Ela trazia consigo o Senhor. Maria ali era o sacrário vivo. Ela trazia consigo o Senhor. E é por isso que ela se torna para nós auxílio, modelo de realização, modelo de vida. Todos nós queremos seguir o Senhor, queremos ser inteiramente dele, nos consagrar a Ele, sermos dignos do nome de cristãos. E quando nós olhamos para ela, nós vemos nela um modelo de quem viveu estas coisas em plenitude. Portanto, um auxílio para nós. Quem pode nos auxiliar a viver desta forma. E mais, não só modelo e auxílio, mas ela é para nós um sinal de antecipação do que nós seremos, do que nós somos chamados a ser. Segunda leitura. A segunda leitura nos fala da morte. A segunda leitura nos fala da vitória de Deus sobre a morte. Pois é preciso, versículo 25 do capítulo 15, pois é preciso que ele reine, até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. De fato, este é o último inimigo a ser destruído. Você que está aqui na missa de 7º dia, de um mês, você está aqui para celebrar a vitória do último inimigo sobre nós, a morte. E nisto, ela é um sinal de antecipação. Porque ela, pelos méritos de Cristo, subiu em corpo e alma ao céu. É, portanto, um sinal daquilo que acontecerá conosco. Virgem Maria, vós sois modelo do que precisamos ser. Vós sois auxílio para a nossa vida. E sois sinal, antecipação do que todos somos chamados a viver e a ser um dia. Auxiliai-nos, ó Mãe, pela vossa imaculada conceição, pela vossa maternidade divina, pela vossa assunção gloriosa, auxiliai-nos durante toda a nossa vida. Auxiliai nossas famílias. Auxiliai toda a igreja. Amém.